Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados filhos e filhas, estamos reunidos no amor de Cristo para a nossa oração da manhã, também a meditação da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, portanto, nesta manhã, a palavra de Deus que nos é proporcionada pela Sagrada Liturgia coloca para meditarmos o Evangelho da multiplicação dos pães. Mediante a uma grande multidão, os discípulos se preocupam com a fome, se preocupam com a comida, embora era deserto, e Jesus, ele determina: dai-lhes vós mesmos de comer. Olha que situação que Jesus coloca os discípulos. Jesus sabia o que iria fazer, mas os discípulos se apavoraram, pois não estavam acostumados e nem tinham uma perspectiva do que seria feito. Quando nós olhamos para este santo evangelho da multiplicação dos pães, nós podemos fazer uma comparação
com a Santa Mãe Igreja. Ela que dá a vida aos seus filhos, é ela que sustenta-os na fé e é ela que os alimenta. A vida é concedida a partir do santo batismo. A concessão de uma fé viva, autêntica e verdadeira, ela acontece a partir do crisma. E a alimentação a Igreja dá a partir da Santíssima Eucaristia. Também, quando adoecidos espiritualmente através do pecado, através do distanciamento de Deus, a Igreja oferece o sacramento de cura, que é a Santa Confissão, o sacramento da penitência. E no leito de morte ou em perigo de morte, também como sacramento de cura, a Santa Mãe Igreja oferece a unção dos enfermos e o viático. Preceitos estes, sacramentos estes, que dão para aquele moribundo o céu. Quando nós olhamos para este evangelho e olhamos para a situação em que o povo se encontrava, nós podemos também nos recordar do povo que caminhava no deserto e que o próprio Deus os alimentou com o maná. Embora o maná era caído do céu em porção significativa que cada família só deveria recolher o que era consumido naquele dia. Inverso do pão do céu dado por nosso Senhor Jesus Cristo, que em mesma condição o povo se encontrava, em lugar desértico, sem possibilidade de comprar o alimento. Jesus os alimenta com simples 5 pães e 2 peixes. Ali, Jesus ensina que os discípulos são eles aqueles que irão dar continuidade no trabalho de Jesus. Eles deveriam aprender de Jesus para que este gesto ele acontecesse. E este gesto não mais foi um gesto, uma ação de Jesus, uma multiplicação destes pães como um ato espiritual, alimento espiritual que alimenta a alma e o espírito. Com a bênção pronunciada por Jesus sobre os pães e os peixes, se fosse em grande quantidade ou em pequena quantidade que aqueles homens, mulheres e crianças comiam, ficariam satisfeitos, porque era a graça de Deus concedida a eles. Então Jesus, ele multiplica os pães, ele alimenta estes homens. E a Igreja, em sua natureza, através da sucessão apostólica deixada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus, ela vem alimentando os filhos e filhas de Deus
a cada Santa Missa que se participa. E para que este alimento ele seja eficaz espiritualmente, ele adentre os nossos lábios, vá para o nosso estômago e torne-se em nós um poder transformador. Nós temos que crer, nós temos que adorar, nós temos que glorificar a Jesus naquele ato em que recebemos este pão santo, esta sagrada comunhão. É interessante observar tudo isso, é interessante compreender tudo isso, porque muitas vezes nós vamos para a fila do pão do céu, a fila da Santíssima Eucaristia, tão despreparados, tão dispersos, que recebemos o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, voltamos para o nosso local, aonde estamos, e ali não realizamos sequer um ato de oração, um ato de interiorização, meditação daquele sacramento de vida eterna que nós acabamos de receber. Isso porque muitas vezes não somos catequizados, isso também porque muitas vezes nós não temos a instrução para realizar tais atos. Então, portanto, nós precisamos ter ciência de que aquele pão do céu é o pão que nos dá a vida, é o pão que nos faz partícipes da mesa do Senhor. É nosso Senhor Jesus Cristo que do céu Ele desce para nos alimentar espiritualmente a cada Santa Missa. Então, portanto, o mover é de Deus, nós o recebemos. Pela oração do sacerdote, o Senhor se faz presente, porque Ele atualiza o sacrifício para cada um de nós. É muito importante saber de tudo isso, reconhecer a dignidade da Santíssima Eucaristia e vivenciá-la bem, porque senão, se nós não reconhecemos, se nós não adoramos, se nós não façamos no momento em que recebemos um ato de interiorização, de meditação, de agradecimento, de louvor, de oração, passa-se despercebido e para nós aquela Eucaristia não passa de mais um pedaço de pão ingerido. Triste cena, nós podemos contemplar em uma missa de crisma, aonde a crismanda, ela foi receber nosso Senhor Jesus Cristo e ali lhe foi negado, lhe foi impossibilitada de recebê-lo de joelhos, dando a maior honraria a Jesus e recebendo em sua boca. Nenhum documento da Igreja proíbe esta ação, e sim o documento que se tem, ele afirma que o fiel ele tem o direito de receber a comunhão dignamente do lugar aonde ele está na fila da comunhão,
do jeito que ele desejar, seja em pé na mão, em pé na boca ou de joelho na boca. Então isto é claro dentro dos documentos da igreja para nós. E de repente nós nos deparamos com esta situação. Nós não temos pandemia, nós não temos nenhum surto de doenças contagiosas para dizer e justificar este gesto. E foi um gesto de simplesmente honrar verdadeiramente Jesus no dia que foi justificada na fé esta filha de Deus. No dia que ela assumiu verdadeiramente o compromisso de ser uma cristã autêntica, lhe foi negado o alimento, ao qual nosso Senhor Jesus Cristo proporciona para todos nós. É lastimável ver uma situação dessa. É triste ver uma situação dessa. Para aqueles que têm um coração adorador, para aqueles que têm uma compreensão da dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia e que têm ciência da tradição da igreja, ele olhou para a cena e ali ficou consternado. A tristeza tomou conta de seu coração por conta da impossibilidade de reconhecer a dignidade de nosso Senhor na fração do pão e o recebê-lo dignamente. Então, portanto, amados, peçamos a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo nosso Senhor, que nos dê essa consciência de amor, essa consciência de adoração, essa consciência de que este alimento é para nós alimento de vida eterna. É alimento que justifica a nossa alma, o nosso espírito na presença de Deus. Mas se tomarmos este alimento indignamente, no pecado, nós tomamos a nossa própria condenação. E não seria, como tem um escrito da igreja, um escrito antigo de um santo, que vai dizer que nada mais justo é ser condenado aquele que profana o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, reconhecer a dignidade do Senhor é vê-lo, prostrar-se diante dele, adorá-lo e glorificá-lo, aonde quer que estejamos. Peçamos, meus irmãos, a Deus Todo-Poderoso que derrame as suas graças e bênçãos sobre nós. Elevemos o nosso coração de Deus e externemos a nossa oração também para aquela jovem, para que ela não torne-se envergonhada de nosso Senhor Jesus Cristo, devido à vergonha que o pastor a fez passar no dia em que ela é confirmada na fé. Lhe é negada o alimento em público. Triste acontecimento. Então rezamos por nós, por ela, rezemos pela igreja, rezemos pelas pessoas que pedem as nossas orações, por aqueles que somos obrigados a orar, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, e conceda-nos a paz. A todos vocês que desejarem falar comigo, utilizem-se do WhatsApp 43998022104. Estou sempre procurando responder todas as mensagens, ajudar aqueles que necessitam, fazer uma direção espiritual, atender uma ligação na medida do possível, como for a necessidade de cada um. Amém? Peço também que se inscrevam no canal, assinalem as notificações para receber o conteúdo e deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube possa levar a mais irmãos este conteúdo. E aquele que desejar ajudar para que o canal se mantenha no ar, o próprio WhatsApp é a chave do Pix para uma ajuda. Amém, meus amados? Então, portanto, peçamos a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a vossa casa, a vossa família, a vossa vida, o trabalho, a semana de trabalho que inicia. Ficai em paz.